E aí, meus queridos, tudo bom? Sejam todos bem-vindos a essa nossa próxima aula aqui, ó. Próxima? Agora, professor, vamos começar agora a nossa aula 39.1. Dá uma olhada lá na tela, meus queridos. Olha aí, ó, aula 39.1. Professor, nesta aula nós vamos ver o quê? Metodologia científica e elaboração de projetos. Só que essa elaboração de projetos, aqui pro tio, nós vamos verificar quais são os procedimentos realizados, não só na criação de animais. Qual é a legislação, como é que são obtidos alguns direcionamentos de projetos que visam tanto para, pode botar lá na tela, então projetos, o manejo realizado por esses animais, tá bom? Para tudo isso tem uma comissão, pessoal, tanto para a criação, tá? Quando para fazer projetos, se chama Comissão de Ética no Uso de Animais, é o CEUA, e os procedimentos da pesquisa nesse manejo. Então vamos lá dar uma olhadinha? Olha aí, ó. Primeiro uma parte introdutória, uma parte conceitual. CONSEA, o que significa CONSEA, professor? Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal. É o órgão integrante do Ministério das Ciências e Tecnologia que constitui-se uma instância de colegiado. Significa que é multidisciplinar. Tem vários profissionais de diversas áreas que compõem de caráter normativo, consultivo, deliberativo e recursal. O que significa, professor? Aqui, pessoal, é para avaliar os projetos destinados não só à criação de animais, mas também aqueles animais que são levados ao laboratório, para ver se as condições que aquela espécime está, são condições que são adequadas, que não tragam agentes estressores e que não tragam desconforto para aquele animal. Lá na tela. Então, a Comissão de Ética no Uso de Animais regulamenta a aquisição e doação de animais de estabelecimentos e instituições externas para criação, manutenção e experimentação nas instalações. Então, quando a gente fala, animais para criação, então tem que ter toda uma legislação para receber determinados animais, sejam aves, né, ou a instalação para a criação de avestruz, a instalação para a criação de galinhas poedeiras ou galinhas de corte, tem que estar dentro de uma determinada regulamentação. Se não é para criação, para manutenção, o que significa manutenção, professor? Existem criadores que só fornecem o animal. Por exemplo, quem faz criação de ave de corte, não repõe o plantel, compra os pintinhos, não é isso? Então recebe o pintinho. Então a instituição responsável por fazer essa criação, né, que tem uma estrutura, chocadeira, para poder manter ou subsidiar a reposição desse animal. Experimentações. Existem animais que são utilizados para pesquisa, seja pesquisa envolvendo cosméticos, envolvendo fármacos, né? Remédios, então, até para manipulação, na hora de você desenvolver uma determinada vacina. Então, a Comissão de Ética, o CEUA, averigua se todas as instituições que vão fazer criação, manutenção ou experimentação, também essas instalações são adequadas, claro. Isso quando envolve projetos, né? Quando um projeto envolve uma determinada criação. Então, professor, existem documentos? Isso, nós temos documentos que são exigidos dentro de um projeto. Para exemplo aqui, pessoal, se uma escola, né? Uma escola técnica, tem aí dentro da sua unidade uma granja de criação de aves, uma granja de criação de suínos. Aí, para você fazer experimentações ou trabalhar com animais para fins didáticos, também envolve um projeto. Como receber esse animal, qual é o procedimento de desenvolvimento e também o abate desse animal
para fins didáticos. Então, todo um projeto tem determinados documentos que são exigidos para fazer, então, essa avaliação. Dá uma olhada lá na tela. Entre esses documentos, tem um formulário unificado para solicitação de autorização para o uso de animais em ensino ou desenvolvimento de recursos didáticos. Tanto esses recursos didáticos utilizados na criação de animais, nós podemos ver desenvolvimento da organogênese. Então, tem instituições que criam aves para elaborar projetos no desenvolvimento da organogênese. Ou então, quando se cria animais para avaliar um processo nutricional. Então, toda a estrutura que é feita tem que ter este documento. Formulário de encaminhamento de protocolo para a aula prática. Professor, esse formulário de encaminhamento para a aula prática, né, que é esse nosso item aqui, ó. Esse item de aula prática, pessoal, é essencial. Aqui, galerinha, muitas pessoas, né, falam assim, quando a gente está falando de agricultura, nós falamos de agricultura, aí a pessoa fala assim, na escola vamos fazer a nossa horta comunitária. Então, quando você quer fazer uma aula prática com o animal, mostrando a anatomia externa do peixe ou a anatomia externa de uma ave, tem-se um projeto pedagógico daquela aula prática. Então, se desenvolve um projeto pedagógico daquela aula prática, coloca lá o objetivo, o exemplar a ser utilizado, não é isso? Todo esse o porquê, qual é a prática pedagógica, quais são as habilidades e as competências, né? Tanto do desenvolvimento da teoria para a prática e a elaboração das particularidades das etapas a serem desenvolvidas. Então, esse formulário de aula prática é como se fosse um plano de aula, tá bom? E também tem que lá, cada formulário desse, tem aquelas indicações de como serão elaboradas e como vão ser realizadas essas práticas. Lá na tela. E também nós temos plano de ensino aprovado. Esse plano de ensino aprovado é que passa pelo corpo técnico-pedagógico da escola. E também o cronograma da atividade que envolva a disciplina. Galerinha, aqui, esse cronograma e o plano de aula tem que estar alinhado com o quê? Tem que estar alinhado com as outras disciplinas. Pode voltar aqui para mim. Essas outras disciplinas, como química, biologia, física, matemática, isso vai contribuir com a elaboração de todo o projeto pedagógico e também fazer com que não forme uma linha, né? Não unilateral, mas ramificada das disciplinas que envolvam não só as ciências biológicas, né? Mas também as exatas. Segundo documento, para submissão do projeto, formulário unificado para solicitação do uso de animais, protocolo de solicitação de emenda do projeto de pesquisa, um relatório final. Prof, esse relatório final também, né, ele pode ser subdividido em relatórios parciais, mas aí depende de como você vai assinalar dentro do documento quais são as etapas que você realizou no cronograma da atividade da disciplina. Tem o protocolo de registro de instalações para uso de animais. Com isso, nós temos uma legislação brasileira que ela autoriza, ela regulamenta, né, não só a estrutura, mas a hierarquia do CONSEG, a CEUA e a ligação entre os pesquisadores. Um ponto que deve ser levado em consideração é a questão da relação entre custo e benefício. Exemplo, a questão de quem decide e a questão do público a ser ao público a ser beneficiado. Por exemplo, quem decide o grau de danos, o que é um dano, o que é um risco e o que justifica. Quando você faz a utilização da criação de animais para pesquisa ou criação de animais para fins didáticos, tem que ver o grau do risco ou dano que possa
ocorrer durante o processo de ensino e aprendizagem. O risco, não só para o animal, mas também tem que verificar a avaliação do risco para os participantes e a justificativa do uso do exemplar. Quanto tem direito de participar e saber? Quanto pode interferir nas relações? A questão do desempenho experimental. Quando a gente fala do desempenho experimental, é saber se durante esse processo do experimento se pode ocorrer dor ou sofrimento. Dor ou sofrimento com o quê, professor? Relação pessoal, quando se utiliza animais, por exemplo, doenças. Aqui, tio, existem em laboratórios, vamos ver estruturas de laboratórios de pesquisa, quando se trabalha com camundongos. Aí, para podermos ter um entendimento, né, sobre desenvolvimento de células cancerígenas, ou então para que diminua o avanço de determinadas condições genéticas, né, doenças genéticas. Então, se tem em laboratório cobaias, né, que possam fazer alterações nessas cobaias e aí tem que avaliar o risco ou se causa sofrimento para esses animais durante as experimentações. Isso tem que avaliar, né, todas as condições que aquele animal está e se dentro daquelas instalações há como minimizar todo o procedimento didático realizado durante o experimento. Lá na tela. Então, em relação à dor, uma experiência sonora, emocional, desagradável associada a um dano tecidual ou potencial, também em relação a sofrimentos psicológicos. Para isso, nós temos uma estrutura para realizar esse tipo de experimentos com animais, chamado de bioterismo. Bioterismo é a prática desenvolvida para o uso de atividades de laboratório para pesquisa. Exemplo, é utilizado em estudos de anatomia, fisiologia, imunologia, virologia, parasitologia. Isso permite, né, grande avanço no desenvolvimento da ciência. Então, o bioterismo, ele desenvolve não só pesquisas com animais para que possamos entender o desenvolvimento morfofisiológico. O que é morfofisiológico, professor? Envolve a anatomia e a fisiologia, né? O desenvolvimento. E questões de imunologia, virologia, são doenças, né? Então eles verificam, né, testando em animais, o potencial de uma vacina, o uso dessa vacina, o tempo que ela deve ser administrada e se tiver que ser realizada uma dose ou um reforço. Parasitologia, para poder entender, né? Utiliza os animais para poder entender o desenvolvimento de um agente infeccioso. Lembra? Um patógeno, uma bactéria, fungo, um vírus. Como o vírus se desenvolve? Em que etapa do desenvolvimento viral a gente pode silenciar uma enzima para parar, né, frear o ciclo viral dentro de um indivíduo? Então, são experimentos realizados em tecidos de camundongos, tecidos das cobaias, de coelho também, para a gente poder compreender, então, a dinâmica de um agente infeccioso. Qual é a estrutura desse biotério, professor? É um local onde os animais são conservados para que sejam posteriormente utilizados em experimento científico, especialmente em casos de roedores, rãs, coelhos, insetos. Muitas vezes, aqui, pessoal, nesse exemplo, né, nessa figura, nós estamos vendo aí a estrutura de um biotério que tem, né, a produção e a utilização de camundongos para utilização de pesquisas científicas. Então, dentro desse biotério tem que ter condições para os reprodutores, condições também dos filhotes se desenvolverem e utilizar. Ele fornece, não é isso? O material. Qual o material? É o camundongo, mas também existem estruturas para cultivo ou criação de rãs, insetos, que vão também servir como alimento. Por exemplo,
Veneno de cobra, né? Lá no Butantan, eles têm um biotério onde eles criam as cobras para poder retirar o quê? O veneno e fabricar o soro, que é aplicado através da utilização do cavalo, né? Que a gente faz soro antiofídico. Só que aí, para ter um biotério de serpentes, precisa então ter um biotério de insetos, que também vão ser fornecidos para a alimentação desses animais. Então, dentro da ética pecuária, que é o bem-estar animal, já que dentro da pecuária a gente não utiliza animais para experimentos, mas sim nós utilizamos animais para fornecer ao mercado. Então, a estrutura de uma instalação de bovino, uma estrutura de uma instalação de bovino de corte, de bovino leiteiro, uma estrutura de um aviário, de um suíno, tem que ter as condições ideais que proporcionem o bem-estar animal, né, que é a saúde ou o funcionamento orgânico daquele animal, para que ele possa, então, procriar e também que ele possa ter condições de se desenvolver. No biotério, né, a utilização de animais para pesquisa tem toda uma estrutura, uma utilização para animais para atividades práticas é uma outra estrutura, e já animais para fornecer ao mercado, para o abate, tem toda uma outra estrutura para desenvolvimento e finalidade do produto final, né? A finalidade de obter não só um resultado experimental, mas também um resultado que garanta o desenvolvimento do bem-estar animal. Para isso, nós temos aí algumas regras que tem que ser levado em consideração referente a determinadas instalações. Doenças, ferimentos e má nutrição são questões que são avaliadas durante o processo de visita e avaliação técnica do ambiente. Se as condições sanitárias, né, das instalações conferem com o padrão necessário para receber determinado exemplar, determinado animal, de uma determinada criação. Então, nós temos aí doenças, a estrutura se não pode causar ferimento ou um estresse daquele animal. Sinais positivos. Dentro dos sinais positivos, que a gente sempre faz esse levantamento dentro de uma instalação, é o bom aspecto físico do animal relacionado com os parâmetros dentro das instalações, que forneçam uma atividade fisiológica normal para aquele animal, alimentação regular, se ele se encontra dentro do desenvolvimento, né? Por exemplo, se você chega numa instalação de suíno ou numa instalação de equinos, se aquele animal naquela idade está em peso regular com a etapa do sistema fisiológico dele. O crescimento, e se eu for avaliar a reprodução, se as instalações estão de acordo com as necessidades daquela matriz. Como assim, professor? Lembra uma coisa? Quando nós falamos sobre produção de avestruz, a instalação do avestruz é totalmente diferente da instalação dos bovinos, devido a que questão, professor? O avestruz, ele faz a corte da fêmea. O jacaré tem que ter uma estrutura para a criação de jacaré, onde possibilite também ter a corte do macho com a fêmea, que é totalmente inerente à estrutura de manejo, quando a gente se encontra dentro de um aviário de corte ou de postura, pois o processo de produção não depende das questões de sobrevivência entre esses animais. Então, crescimento, reprodução também são itens que a instalação tem que favorecer para o processo de reprodução. Longevidade e baixa mortalidade. Por exemplo, dentro de um plantel de aviários, sempre levantado entre 1.000 animais até o final da saída, né? Na hora da saída daquele lote, quantos animais morreram antes do abate, antes lá da gente poder trocar esse plantel. Quais foram? Né? Vamos supor, tivemos 20 baixas em 1.000 animais, mas quais foram os fatores que levaram a essas baixas, para ver se está relacionado com a estrutura da instalação.
Também tem o estado mental negativo e o estado mental positivo. Em instalações para a criação de animais, por exemplo, suíno, eles têm uma atividade intensa, principalmente quando estão na terminação. Então, se o animal apresenta apatia, o animal não está interagindo com os outros, tem que verificar quais são as estruturas da instalação que pode estar afetando. Ou se é algo na instalação que está proporcionando mal-estar e a saúde daquele animal. Dor, medo. Estado positivo é se ele apresenta aquelas atividades normais de quando eles estão em grupos. E sempre temos que evidenciar a anatomia, fisiologia, comportamento desse animal, pois muitas vezes o processo de desenvolvimento ou produtividade do animal pode ser prejudicado se as instalações ou condições de vida onde ele se encontra não estão proporcionando o desenvolvimento dele. Então nós temos indicadores de comportamento, indicadores que podem ser avaliados o bem-estar e a situação daquele animal em atividades crônicas, né? Exemplo, nós temos aí indicadores comportamentais e indicadores fisiológicos. Atividades no vácuo ou deslocadas, agressividade excessiva, apatia, falta de reação do animal, ele não interage e hiperatividade também. Mas temos que levar em consideração uma coisa, muitas atividades em criações pode ser que não seja da instalação, da estrutura. Também tem que levar em consideração determinados manejos que possam ser desenvolvidos, praticados, na verdade, errados, que pode estar proporcionando esse desconforto do animal. Variações no peso, hipertensão, imunodepressão. Quando são exames laboratoriais que podem indicar alterações dentro do processo de desenvolvimento. Então, nós temos aí alguns agentes estressores. Agentes estressores desencadeiam no animal, entretanto, né? São agentes, quanto mais tempos de exposição, tem consequências. Então, um agente estressor, nós temos frio, calor, a gente coloca aí dentro da temperatura. Como assim, prof? Quando a gente vai para as criações de suíno, as criações de aves, nós temos, né, a campânula, nós temos aí a temperatura, as cortinas, que dentro de uma instalação de aviário são essenciais para que possamos, então, manter não só a temperatura, né, mas também a umidade relativa do ar por causa dos gases que a cama do aviário de corte proporciona. Então, quando não se faz, se a instalação está adequada, se está na posição correta, né, leste-oeste, e se o manejo de cortinas e também, o manejo de cortinas e o manejo também das campânulas forem de forma correta, não for feito nada errado, então tem que verificar. Isso levando em consideração que nós estamos fazendo também a estrutura da instalação, aí sim se faz a avaliação laboratorial. Coleta de amostra para levar no laboratório para verificar se o fator estressante não é algum agente infeccioso. Quando a gente está falando de criação de suínos, né, que a temperatura pode fazer com que esse animal tenha uma oscilação no seu ganho de peso, principalmente quando ele está na terminação, temos que avaliar se a estrutura das baias em relação às condições de aeração, ventilação daquela dentro de uma suíno nós temos setor, dentro daquele setor da suinocultura não pode estar afetando o processo de desenvolvimento daquele animal. Então não é somente a estrutura também, ou o manejo, tá? Lá na tela. Professor, quando a gente fala sobre dominância, né, a sede, a estrutura dela,
A ansiedade e fome, medo, são agentes estressores em que situação? Aqui para mim, galera, quando todo o processo de quando você não faz um manejo alimentar, fornecendo, né, para uma quantidade de animais que estão em uma baia, 7 animais, sabendo que a proporção de alimento, fornecimento de ração para cada animal, tem que ser equivalente à quantidade de exemplares que estão naquela baia. Dá uma olhada lá na tela. Então, quando a gente vai fazer esse tipo de processo, pessoal, sempre temos que lembrar o quê? Lembrar das atividades de dominância, que é a hierarquia dentro da baia, e lembrar também sobre as condições que cada animal tem que apresentar durante o processo de criação. Professor, vamos voltar aqui. Porque quando a gente falou sobre o biotério, né, faltou mostrar uma estrutura. Não há necessidade, mas eu pensei em colocar a estrutura para vocês das instalações. Mas nessas estruturas das instalações vão beneficiar todo o processo de criação e fornecimento de exemplares para se realizar a pesquisa. Quais são os processos que nós devemos ter, se pensarmos não só no bem-estar animal, mas também em garantir e proporcionar para esse animal condições da sua reprodução e manutenção. Temos que verificar não só se corresponde às expectativas do processo de crescimento, aqui, ó, ou então também relacionar esse processo com o ganho. Sempre essas avaliações na documentação, que são essenciais para que possa ter o aproveitamento, tá? E garantir que todos os recursos sejam tomados. Aí você tem que avaliar, pega um comitê, avalia se você está tendo uma instalação ou está sendo solicitado animais para uso pedagógico, uso para experimentos, ou então para criações. Aí a gente verifica toda a normatização com a Anvisa, verifica toda a normatização também, regulamentação do que preconiza, né, o bem-estar animal, ou com documentações e orientações de um veterinário, um zootecnista, que vai avaliar se a instalação para criação, né, de caprinos ou ovinos corresponde com as necessidades daquele animal para o bom desenvolvimento. Mas dentro de uma área de caprinos, se a gente pegar a caprinocultura como exemplo, aí nós vamos fazer como nós sempre estamos fazendo, relacionando com outros. Por exemplo, tudo setorizado. A caprinocultura, como a suinocultura, a criação de bovino, tem setorizações. Então, a setorização da caprinocultura para a reprodução tem que ter as condições que favoreçam o processo de cobertura. Já no processo de criação para a matriz, a fêmea, então, gerar o processo de gestacional, depois o processo do parto e a separação, como a gente fala que é o desmame. Totalmente diferente lá do suíno, que são setores por baia e são cobertos. A caprinocultura, ela é aberta, não são fechados por baia. Já na suíno, é tudo fechado num galpão. Então, o processo de agentes estressores são questões que têm que ser avaliadas em determinado setor. Nós vimos que a temperatura no setor da suíno, a temperatura para cada setor na suinocultura é diferente. Então, todos os setores também têm que ter um processo de higienização. Quando você sai de um setor de maternidade para o setor de creche, para o setor da engorda, tem que ter todo um processo que não permita a entrada de agentes infecciosos de um setor para o outro. Por isso que muitas vezes, quando ocorre o processo de aprovação de um projeto, ou projeto de uma instalação pedagógica ou experimental, existem equipes que ficam somente no setor da maternidade, uma outra equipe que fica somente no setor da engorda e da creche. Ah, professor, mas
em processo de criação não é assim não. Mesmo que faz na maternidade, faz lá na creche, faz na engorda. Aí são estruturas totalmente diferentes, porque são animais voltados para o abate. Já animais para experimentos tem que estar isento, né, de agentes infecciosos, e temos que separar também os ambientes, porque se ocorre algo dentro daquele ambiente, para fazer o levantamento se esses agentes estressores são favoráveis, quer dizer, que estão fazendo pressão e alterando o processo de desenvolvimento do animal, vem da instalação ou vem de algum manejo dentro desse biotério, quando ele é voltado para fornecimento de animais, para experimentos de fármacos ou cosméticos, ou ainda avaliar se um processo, por exemplo, se você for fazer para criação, não há necessidade de você ter esse cuidado quando a gente vai avaliar determinado alimento volumoso, faz com que ele tenha um rendimento de ganho de peso maior ou não. Então você não precisa ter aquele cuidado de separação de setores. Porque você fornece, a mesma pessoa que está fazendo o processo de produção, faz o processo nutricional do animal. Não precisa ter aquela higienização externa e interna do ambiente. Ok? Lá na tela, meus queridos. Então, por isso que a gente mostra para vocês uma estrutura de um biotério, é uma estrutura totalmente fechada, onde o ambiente interno não tem comunicação com o ambiente externo. Mesmo a renovação do ar dentro desse ambiente é feita por equipamentos que não permitam, né, que determinados micro-organismos que estão ali naquele ambiente saiam e quem está do lado de fora entre. Então, isso vai evitar, né, doenças, e isso vai evitar também que ocorra um parâmetro negativo em relação aos aspectos físicos, aspectos que possam influenciar no processo do ganho do peso desse animal e evitar com que ele seja um animal totalmente estéril em relação a algum comportamento que não é esperado de uma cobaia. Como assim, professor? Se criam cobaias que todas elas têm um padrão. Eu quero criar uma cobaia que tem um padrão de uma deficiência. Crio uma cobaia que ela tem diabetes. E aí nela eu vou testar todo o padrão daqueles filhotes que já nascem com esse problema, qual seria um fármaco melhor a ser utilizado. Aí sim, esses processos experimentais sempre têm que ser norteados por documentos que forneçam. Forneçam o quê? Qual é o bem-estar desse animal? Se ele está sofrendo ou se ele está passando por algum processo de dor ou sofrimento durante o processo de investigação. E quais são as evidências? Alteração anatômica ou alteração na sua fisiologia ou no seu comportamento. Isso tem que ser levado em consideração em todos os âmbitos, por isso que se criou um cronograma de atividades em relação ao processo nutricional, comportamental e fisiológico desse animal. Na grande maioria, é claro, quando nós estamos falando de experimentos animais, experimentos realizados com animais, na ciência, sempre temos como priorização, né? Sempre se utiliza mais aí os camundongos, mas isso não significa que não tem os coelhos, principalmente que são testados para dermatites ou cosméticos, que são utilizados em grandes centros farmacêuticos. E indicadores comportamentais, como nós falamos, né? Quando um animal é um animal que tem um comportamento dócil e ele altera aquele comportamento. Aí nós temos que verificar quais são os processos utilizados durante a pesquisa que pode ter auxiliado nisso, fazer com que ele tenha uma hiperatividade que não é esperada, ou se ele é mesmo um animal hiperativo e ele fica apático. Então isso pode ser um indicativo de um comportamento diante de um manejo dentro do biotério, ou da situação que dá, então, um mal-estar para esse animal. Aí a gente voltou novamente aos agentes estressores,
que não é só numa instalação de criação de produção, mas dentro de um biotério tem que se verificar. Por exemplo, na fome dentro de um biotério, quando você começa a realizar testes com uma determinada droga, e você observa que o comportamento alimentar daquele animal mudou. Então, quando se tem uma alteração no comportamento animal, aí ou verifica quais são as relações com o fármaco e tem que descartar se não tem algo alterando dentro dessas instalações. Por isso que sempre tem que estar fazendo essa relação com os agentes estressores, a temperatura, dominância, assédio, né? Se não tem alguma alteração dentro das condições necessárias para que aquele animal tenha aquele comportamento esperado dentro do biotério, dentro da instalação pedagógica didática ou também dentro de uma instalação de criação. Desta forma, a gente pode, então, alterar ou minimizar esses agentes estressores. E também, eu achei que eu esqueci, eu passei aqui, ó. Os documentos, né? Só para frisar, os documentos que falamos são para 3 instituições: práticas didáticas, criação ou testes laboratoriais. E sempre com essas formulações. Se for para pesquisa, tem que ter esses relatórios. Relatórios sempre são realizados ou no final, ou existem os relatórios parciais. Professor, o cronograma desses relatórios parciais ou relatórios finais vai dar de acordo com o ciclo, pessoal. Nós temos ciclos longos e ciclos curtos, ciclo de pouca duração. Então, se você tem aí um projeto de desenvolvimento e levantamento de uma determinada pesquisa por 1 ano, você pode fazer trimestral ou a cada bimestre, de 6 em 6 meses, para não ficar um período tão distante do início ao final, relatórios parciais. Os relatórios finais são sempre realizados quando, se a duração é de 6 meses, não há necessidade, então, da produção de relatórios parciais. Mas, dependendo de como ocorre a elaboração desse projeto, ele pode ser até mensal. Aí, dessa forma, gera-se uma grade, um banco de dados, onde é realizado, então, a caracterização de qual foi, né, durante esses dados, quando são compilados, retirar ou incluir determinada alteração no comportamento animal, se está relacionado com instalações indevidas, ou se é dentro do manejo, ou se o que você está utilizando para testar que está influenciando. São essas 3 partes que temos que levar em consideração. Aqui. Então, sempre levar em consideração, dentro de um projeto de pesquisa ou de um projeto pedagógico ou um projeto para fazer as criações, quais são esses fatores que podem estar relacionados com o bem-estar animal, ou a instalação, ou um manejo mal realizado, ou então se é dentro de uma pesquisa para testes laboratoriais, se as condições são necessárias. Então a gente sempre tem que estar avaliando qual delas pode estar interferindo, ok? Galerinha, a gente fica por aqui, daqui a pouco eu volto para a gente fazer aquele bate-bola, jogo rápido, aí deixo vocês fazendo as atividades e volto para corrigir, tá bom? Tchau, tchau.